TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo a palavra de Deus ao seu coração. E hoje é um dia muito especial, né? Por quê? Porque o meu filho está aqui no estúdio, né? Ele está assistindo aqui essa gravação e ele sempre está nos acompanhando, sempre conosco. Eu fui muito feliz com isso, porque, queridos, como é importante, né, a família fazer parte do nosso ministério. Caminhar ao nosso lado, né? Isso é algo muito importante. A própria palavra de Deus diz que nós precisamos, para que nós possamos estar à frente de uma obra de Deus, né? Nós precisamos governar bem a nossa casa. E é bom, saber que a família está comprometida. Eu quero, desde já, agradecer você que tem nos assistido, né? Você que tem compartilhado, né, esses nossos programas para tantas pessoas, que você possa, no dia de hoje, também compartilhar essa mensagem que eu quero trazer hoje, que é uma reflexão. E eu quero começar com o tema dessa mensagem. O silêncio fala mais do que palavras. Como você vê isso? Você entende dessa forma? E como é que você compreende esse silêncio falar mais do que palavras? Gostaria que você pudesse já começar a fazer essa reflexão, esse pensamento. Você já pegou seu material, né? Material, sempre eu falo para você pegar sua Bíblia, né? Você pegar aí um livro, um caderno de anotação, marca-texto, né? Para que você possa estar acompanhando a palavra de Deus. E também, queridos, sempre eu falo isso, marca aquilo que está te chamando a atenção, né? Porque nem sempre é toda a mensagem, mas parte da mensagem, talvez uma palavra, isso vai marcar, vai te chamar a atenção e pode ter certeza que o Senhor ele vai falar com você através dessa palavra, dessa frase, ou, de repente, toda a mensagem, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a mensagem no dia de hoje. Eu quero já te pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 3. Mas antes eu quero contar para você uma história. Uma determinada família, a mulher, a esposa, se converte e ali ela começa aquela caminhada na presença do Senhor e passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos e ela não vê a conversão do marido, ela orando, buscando a conversão do marido. Só que o marido, ele tinha um hábito de beber, e bebia muito e cada vez bebendo mais, e aquilo trazia briga, discussão dentro de casa, porque ela não suportava aquela situação que ela estava vivendo. Ela falava assim, questionava com Deus, falou, Senhor, eu sou cristã, agora nasci de novo, eu tenho um procedimento diferente, tenho um pensamento diferente, e eu vejo meu marido nessa condição. E um dia, ela de tanto orar, de tanto falar com Deus, o Espírito Santo falou nitidamente o coração dela. Cala a sua boca. Ela tomou um susto. Ela sentiu que veio da parte do Senhor aquela palavra, aquela frase, cala a sua boca. E ela ficou ali orando e cogitando a Deus, que mensagem é essa, que palavra é essa? Mas ela pensou bem, refletiu bem e começou a pensar sobre toda aquela situação que ela estava vivendo. E ela falou assim, eu vou me sujeitar ao Senhor, eu vou fechar os meus lábios, eu não vou falar mais nada, eu vou só orar. E foi o que aquela mulher fez. E o interessante, queridos, que por ela ter se calado, o marido começou a observar a mudança na vida dela. E observar que
Antes, aquela mulher rixosa, aquela mulher que brigava, aquela mulher que discutia, parou de discutir. E ele começou a observar e aos poucos, ele também começou a mudar, até um dia que ele sentiu também um desejo de acompanhar ela até a igreja, e aquele homem parou de beber. Será isso possível? Não sei se você já ouviu uma história assim, mas essa história é verídica, né? Isso é um testemunho que eu ouvi uma pessoa contar. Queridos, muitas vezes, ou todas as vezes, o silêncio fala mais do que palavras. Mas vamos para um texto bíblico, para que nós possamos ter base no que eu estou falando? Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Nós vemos que a palavra do Senhor, ela também fala sobre isso, né? Ela diz que a mulher, né, ela calada, ela vence. Ela, né, com uma conduta diferente, com atitudes diferentes, obedecendo os princípios encontrados na palavra do Senhor, aquela mulher, ela se torna vitoriosa em meio às lutas e adversidades que muitas vezes nós nos encontramos dentro do lar, né, talvez não somente com o marido, mas talvez até mesmo com os filhos. Então nós precisamos refletir qual é a conduta que nós estamos tendo. Será que nós somos aquela pessoa rixosa, aquela pessoa que briga, né? Todo motivo é motivo para briga. Então pensa sobre isso. Eu não sei como é que você digere, né, as situações que você passa. Eu não sei como é que você assimila, né, tudo aquilo que você ouve, né, como é que se você coloca em prática ou não sei. Mas eu queria que você pudesse pensar sobre isso. Será que talvez você não está falando demais, brigando demais? Será que não é o tempo de se calar e orar? Para pensar sobre isso. Mas, queridos, hoje eu não quero falar sobre a condição da mulher, né, da mulher se calar. Mas eu quero pegar aqui um princípio que nós podemos aplicar na nossa vida a todo tempo. Entenda bem, a Bíblia, ela não tem lei, ela não tem, talvez, né, aquela lei, né, para uma determinada situação, mas ela tem princípios. Ela tem princípios que cabem em toda a nossa vida. E qual é o princípio que nós aprendemos aqui? Olha o que o texto fala aqui, que a mulher, né, no caso, ela convertida, se ela realmente quer ganhar aquela pessoa que ainda não se converteu, ela precisa ganhar calado. E através de atitudes. E qual é a atitude? Qual é o procedimento? Uma conduta honesta e respeitosa. E qual é o princípio que nós aprendemos aqui, queridos? Algumas vezes nós até entramos em crise, porque nós oramos, nós clamamos, e parece que nós não vemos a conversão daquelas pessoas que nós amamos. Mas a pergunta que eu te faço é, qual é a nossa conduta? Qual é a nossa conduta calado? Como é que nós nos comportamos na nossa casa? Como é que nós nos comportamos na rua com as pessoas? Como é que nós nos comportamos na escola, no trabalho? Porque não é só falar. As pessoas, elas precisam ver em nossa vida algo que chama-se transformação. Algumas pessoas falam assim, eu aceitei Jesus. É o primeiro passo, querido. Mas se você não nascer de novo, não há uma transformação. Tem pessoas que só aceitaram Jesus. Eu conheço pessoas hoje que estão longe dos caminhos do Senhor, pessoas até que um dia fizeram um seminário, pessoas que se formaram, conhecedoras da palavra de Deus, estão longe da presença do Senhor. Aí tu me pergunta, pastor, o que houve? Eu vou lá para aquela passagem de Nicodemos, precisa nascer de novo.
Não basta ter conhecimento, não basta somente ler a Bíblia ou estudar a Bíblia, mas você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, querido, não é que nós não erramos, falhamos. Sim, somos pecadores, a Bíblia fala sobre isso. E por isso que nós, vamos alcançar a salvação. Por quê? Porque nós somos pecadores e reconhecemos a nossa natureza. Agora, o nascido de novo, ele não vive na prática do pecado. O nascido de novo, queridos, ele tem um pensamento diferenciado. Ele busca, errar menos. Não é que não erre, mas ele busca errar menos. E quando ele erra, sabe o que acontece? Ele busca se consertar, se corrigir, pedir perdão. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que ele fala ao nosso coração. Como ele está falando ao seu coração no momento, nesse momento. Então, eu queria que você pudesse fazer essa reflexão. Como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está o seu comportamento diante do Senhor? E aqui fala, que temos que ter um procedimento cristão. Quando fala aqui, ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então isso, queridos, essa mudança, essa transformação, esse nascer de novo, nos faz a ter uma conduta diferente. E que conduta é essa? O que seria essa conduta cristã? Eu quero ler com você, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 37. Jesus diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Queridos, o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus por inteiro, queridos. Esse é um procedimento cristão. Quando nós amamos a Deus por inteiro, ou seja, quando nós cremos em toda a palavra, nós não falamos assim, não, isso aqui cabe na minha vida, isso não cabe. Muitas vezes nós somos assim. Algumas vezes nós falamos assim, nisso eu acredito, mas nisso eu não acredito. Ou seja, às vezes você acredita mais naquilo que vai te trazer algo de bom, vai te favorecer, vai te abençoar. Mas quando você tem uma palavra que às vezes Jesus ele usa isso, uma palavra dura, uma palavra que vai te confrontar, você fala assim, não, eu não acredito dessa forma. Isso não cabe para mim. Queridos, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus, queridos, é crer na sua palavra. É saber que toda a palavra, toda a Escritura que nos confronta, porque esse é o objetivo da palavra de Deus, é nos confrontar para que nós possamos, ser pessoas melhores a cada dia, para nós reconhecermos a nossa natureza pecadora, pecaminosa. Então, a palavra de Deus, ela tem esse propósito de nos confrontar. E se ela não está te confrontando, alguma coisa errada está acontecendo. Porque nós não somos tão bons assim. Nós erramos, falhamos, não é que nós vamos pecar todos os dias, mas pecamos. Pecamos no pensamento, pecamos quando nós deixamos de fazer o que é certo, pecamos quando nós falamos mal de alguém, nós pecamos, erramos. Então nós precisamos pensar, será que eu estou nessa condição de pecador e eu ainda não nasci de novo, ainda eu só me converti? Mas aqui fala, que nós precisamos amar o Senhor de todo o coração. Queridos, o coração é o centro da vida. Amar o Senhor, Deus, com toda a nossa vida. E o que seria amar a Deus com toda a nossa vida? Queridos, os nossos procedimentos, eles precisam agradar a Deus. Aonde você estiver, as pessoas têm que ver luz e não trevas. Aonde você estiver, as pessoas têm que ouvir dos seus lábios palavras de motivação, palavras de fé, palavras proféticas. Algumas vezes deparo com algumas pessoas, até cristãos, pessoas que só reclamam, murmuram,
Nada está bom, tudo está ruim. Queridos, não pode tudo estar ruim. Claro que nós passamos por momentos difíceis, sim, lutas, mas tudo está ruim? Não. Porque quando nós olhamos para trás, queridos, quantas bênçãos o Senhor já nos fez alcançar. Quantas maravilhas, quantos milagres o Senhor já fez na nossa vida. Porém, muitas vezes nós, não temos esse sentimento, que nos abrasa o nosso coração de saber que Deus é conosco e Ele vai nos dar vitória, Ele passa conosco. Lá no Salmos 23, nós lemos que o Senhor está conosco a todo momento. Sim, a todo momento. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Queridos, você vai passar, entenda isso. Deus não vai deixar você se afogar. Quando Pedro estava se afogando, Jesus estava ali do lado dele, estendeu a mão e tirou ele das águas. E não vai ser diferente com a tua vida, não. Então, creia no Senhor Jesus Cristo. E o que você está passando hoje, queridos, é uma passagem, vai passar. E a palavra de Deus manda que nós venhamos perseverar. Então o momento é de ficar firme, persevere, o vento vai vir. Não é assim naquela ilustração que nós conhecemos, quando Jesus fala sobre construir uma casa na areia e construir uma casa na rocha? Todas as duas foram afligidas pelo vento, pela tempestade, mas o que estava na rocha resistiu. E você está na rocha, porque Jesus Cristo é a rocha. Então, queridos, fala para você mesmo no dia de hoje, levante da onde você estiver e fala, vai passar, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem me guardado, porque o Senhor tem me abençoado. Então, esse momento que eu estou vivendo vai passar, o Senhor vai me dar a vitória. Então, ame o Senhor com todas as suas atitudes. Aonde você estiver, aonde você passar, que as pessoas possam ver em você o perfume de Cristo, o perfume de um homem, de uma mulher, transformados pela palavra de Deus. Que a tua vida possa ser um testemunho vivo desse amor que deu a vida por cada um de nós. Mas fala aqui também de amar de toda a alma. O que seria a alma? Queridos, a alma é o centro das emoções. E algumas vezes eu vejo as pessoas muito desequilibradas emocionalmente, porque eu tenho falado, vou repetir até você aprender. Queridos, tire da sua vida a palavra problema e coloca, sabe o quê? Desafio. Porque essa palavra problema, ela te paralisa. Ela faz com que você não caminhe, Você entra em depressão, você começa a murmurar, você começa a reclamar. Mas coloque como desafio, parta para cima. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou formado também em judô. Então, quando jovem, que nós íamos competir nas competições de judô, muitas vezes a gente deparava com pessoas muito mais fortes, pessoas que nós sabíamos que eram campeões, já tinham ganho várias lutas, mas, querido, quando nós entrávamos lá no tatame, na hora da competição, ali, queridos, não tinha o maior, não tinha o menor, ali nós nos igualávamos. E uma coisa eu quero dizer para você, nós íamos para cima. Ah, mas o cara é bom, nós íamos para cima. Ah, mas o cara pode te vencer, mas nós íamos para cima. Queridos, não recue. Entenda bem, a palavra do Senhor lá em Mateus 28 diz que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Não recue, não deixe com que as tuas emoções te engane. Porque ela nos engana. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes vem pensamentos na nossa mente, a gente fica alimentando aquele pensamento ruim. Ah, tá mal, hoje o dia tá ruim. Queridos, quantas vezes eu acordo com dor? Quantas vezes eu acordo me sentindo mal, mas eu não ligo para a dor, não. Vou ser sincero com você, eu parto para cima. Eu levanto, vou trabalhar, vou fazer meus exercícios, vou fazer minha reflexão, vou fazer meu teste de tempo a sós com Deus. E, querido, vou embora.
E sabe o que acontece algumas vezes? Que aquela dor vai embora também. Mas e se eu alimentar aquela dor? Ah, não, tá mal. Ah, não, tá ruim. Ah, não, minha vida não tem mais jeito. Que isso? Claro que tem sim. Tua vida tem jeito sim, na mão do Senhor. É Ele que transforma, é Ele que muda a nossa história. Então, não deixe com que as tuas emoções te enganem. Aprenda uma coisa, nós ouvimos 3 vozes. A voz de Deus, a voz do mal e os nossos pensamentos. Será que o que você está ouvindo hoje não é a voz do mal? Que está te paralisando, que está te jogando para baixo, que não está deixando você avançar? Pensa sobre isso. Mas aqui também fala de amar de todo entendimento. Queridos, entendimento é o centro das nossas decisões. Você precisa decidir aonde você quer chegar. Você precisa decidir o que você quer fazer. Você precisa decidir que o seu dia vai ser bom. Mesmo que você olhe as circunstâncias que talvez não estejam tão favoráveis. Mas você vai falar, o Senhor é comigo. E queridos, eu decidi no dia de hoje de fazer a diferença. Então isso é amar a Deus. Por quê? Porque você crê na sua palavra. E quando você crê na sua palavra, que milagres acontecem. Porque a Bíblia é uma questão de fé, é de acreditar. A própria palavra fala que Deus chamaria, né, os loucos para confundir os sábios. É a palavra do Senhor. Então o Senhor, Ele quer fazer com que a tua vida seja uma vida de vitória. Mas aqui fala também sobre o segundo mandamento, né, que é amar ao próximo. Eu quero dizer, o que significa esse amar ao próximo, né, como a nós mesmos? O que significa isso? Queridos, só o fato de você não desejar o mal para o seu semelhante, você já amou o próximo. Esses dias eu conversava com a minha esposa e nós estávamos conversando sobre julgamento, né? E muitas vezes nós julgamos as pessoas, nós criticamos as pessoas. Eu lembro de uma frase que diz que se você tem telhado de vidro, não taca pedra no telhado do outro. E eu quero dizer para você, eu tenho um telhado de vidro. Porque nós não somos perfeitos, nós erramos. Porém, muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, no lugar de juiz. E nós olhamos, né, as circunstâncias e julgamos aquela pessoa. Ah, essa pessoa é ruim, essa pessoa é má, essa pessoa só faz coisas erradas. Mas você já parou para pensar que talvez ela está naquela condição devido a algo que ela sofreu no passado? Algo que ela viveu? Eu tenho uma frase, né, que diz o seguinte, né, que só faz mal quem está mal. Você já parou para pensar nisso? Aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa que te trata mal, aquela pessoa que só busca te ferir de alguma forma, é porque ela está mal. E aí o que nós podemos fazer? Orar por ela. E não julgar, queridos, não julgue. Você não sabe o que está no coração daquela pessoa. Eu lembro que quando uma mulher foi pega em adultério e levada a Jesus, e ali eles, de alguma forma, tentavam incriminar Jesus, né? Para que ele pudesse, né, falar algo contra aquela mulher ou a favor daquela mulher e ser contra a lei dos judeus. E a Bíblia fala que Jesus ele se abaixa e começa a escrever na areia. Sabe o que eu penso sobre aquilo ali? Naquele momento, Jesus foi lá no passado daquela mulher. E ele começou a pensar o porquê que aquela mulher chegou aonde ela chegou. Por que aquela mulher se tornou uma adúltera? Muito fácil nós... Sabe o que Jesus fala? Se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos eles foram embora, porque todos somos pecadores. E aí ele vira para aquela mulher e fala, olha só, né? Os pecados estão perdoados, vai, não pequem mais. Então, queridos, entenda isso. Nem Jesus julgou aquela mulher. Poderia ter julgado, né? Se fosse pegar dentro dos princípios judaicos, da lei dos judeus, ele poderia ter julgado aquela mulher, mas ele não julgou. E muitas vezes nós só ficamos julgando, questionando, reclamando, murmurando, falando mal das pessoas. Queridos, nós precisamos entender. Se você não quer algo de mal para você, não queira para o outro também. Deixe o outro viver a vida dele. Ah, mas aquela... Queridos, é ele, deixa ele para lá.
Cuide da sua vida. Né? Busque mudança na sua vida, busque transformar a sua vida, busque investir tempo na tua vida. E você vai ver que você vai conseguir superar os seus objetivos. E eu quero te motivar, queridos, a ser um cristão genuíno. Ser um cristão que faça a diferença. Ser um cristão que ganhe pessoas sem palavras, mas por atitudes. Nós precisamos de ter pessoas com atitudes diferentes. Pessoas que pensam diferente. Pessoas que agem diferente. Queridos, nós não podemos somente estar na igreja, ir à igreja, mas nós temos que ir à igreja, aonde nós estivermos. Nós temos que ser o templo do Espírito Santo. Nós precisamos, né, ter atitudes de cristãos. Isso vai fazer toda a diferença. E eu vou te falar uma coisa, hoje espera de nós. Pessoas que realmente sejam representantes de Cristo, não somente na igreja, mas em toda a terra, em todo momento. No trabalho, na escola, junto aos familiares. Pessoas que pensam antes de falar. Pessoas que param para refletir, será que Deus tomaria, Jesus tomaria essa posição que eu quero tomar no dia de hoje? Será que Jesus falaria o que eu estou falando ou estou pensando? Será que Jesus pensaria dessa forma também? Então, antes de tomar suas decisões, faça essa reflexão. Quero dizer para você uma coisa. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você é a menina dos olhos de Deus. O Senhor te chamou para uma grande obra. O Senhor Jesus, Ele quer fazer milagres na sua vida e através da sua vida. Há uma palavra que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio nessa palavra sobre a minha vida, mas você precisa crer sobre a sua vida também. Que a tua casa, ela se renderá a Cristo Jesus. Mas o teu testemunho vai falar muito alto. As tuas atitudes vão falar mais do que palavras. Então, que nós possamos ser crentes em transformação ou crentes em construção. Estamos em obra. Que nós possamos a cada dia sermos pessoas melhores. Eu quero estar orando por você nesse momento. Eu não sei o que você tem passado, não sei como é que está a sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você. Cristo, Ele transforma. O nosso Deus, Ele é aquele que é o Todo-Poderoso, que nada, queridos, nada para Ele é impossível. Pelo contrário, tudo é possível para aquele que crê. Então feche os seus olhos, mas se você não pode fechar os seus olhos, só pense, né? Coloque a situação que você está passando diante do Senhor nesse momento. E o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, por milhares de pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Senhor, quantas pessoas, ó Deus, que estavam andando, ó Deus, sem rumo, sem uma direção, e eu creio que essa palavra trouxe direção para elas. Pessoas, ó Deus, que muitas vezes estavam sendo agredidas ou agressivas, mas o Senhor, ó Deus, vai dar uma direção sábia para essas pessoas. Pai, visita cada pessoa, Senhor. Visita os hospitais, visita os presídios, visita aquelas pessoas que estão acamadas, aquelas pessoas que estão em depressão, aquelas pessoas ansiosas. Pai, Tu tem cura para todas essas pessoas. Tu és Deus do milagre. Que só possa, Deus, estar restaurando vidas, transformando pessoas. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida, mas voltando na próxima semana. Te peço, compartilhe. E se você puder dar o seu likezinho lá no YouTube, lá dá o seu like, né? Isso mostra que você está assistindo e que você tem gostado das programações, que você tem gostado das mensagens. Isso é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe, que você possa ter uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém.
TVC, a TV do Correio da Manhã.